Boa noite, meus amados irmãos e amigos aí da plataforma do YouTube. Este é o canal LC Rodrigues Obra e Fé. Agora eu vou fazer uma entrevista com minha própria esposa. Ela que é transplantada de rins há 22 anos. Ela vai contar um pouco da sua história. Do início, talvez, nós gravamos em 2 vídeos. Então, esse é o primeiro. E ela vai contar um pouco da sua vida, como que ela perdeu o rim, os momentos que ela teve que passar pelas máquinas da hemodiálise até o transplante. A paz do Senhor para todos. A paz do Senhor, Rosane. Pai do Senhor. Dá um... Pai do Senhor. Alô, pessoal, os cumprimentos pessoal do YouTube aí. Pai do Senhor. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem? Pai do Senhor para todos. Para todos. E não se esqueça de se inscrever nesse canal. E quero agradecer mais uma vez, estamos com mais de 300 inscritos. Começamos esse canal dia 23 de setembro. Muito obrigado, pessoal. Né? E dia 23 de dezembro agora vai fazer 3 meses. E graças a Deus estamos já com mais de 300 inscritos. Verdade. E queremos que até dia 24 chegarmos, ou antes, 500 inscritos. Ou quem sabe até o final do mês chegarmos aos 1000 inscritos. Tudo isso depende de vocês, meus amados. Né? Que nós temos mais de 10.000 espectadores que visualizam nossos vídeos. Amém. E gostaria que esses 10.000 espectadores fossem aí os 10.000 inscritos. Portanto, continue escrevendo. Se inscreve, pessoal. Visualiza, ouça esse testemunho, Dê o like. em nome de Jesus. Ative o sininho de notificação. E dê o seu joinha. É isso aí. Amém. Rosane, conta para aí os irmãos um pouco da sua vida até você então perder o seu rim. Um pouco resumido, né? Resumido. Você tem que falar um pouco mais alto, entendeu? Tirou uma coisa do passado nela. Isso. Não precisa botar a Sim. vida aí anterior, né? Sim, sim. Eu comecei a ter dores, né? Dores fortíssimas, muitas cólicas renal. E daquelas cólicas renal eu não sabia o que era a doença, que eu os médicos não deu o diagnóstico da doença, o que era. Porque até eu descobri, eu passei por muitos médicos, porque os médicos não tinham assim um diagnóstico preciso para poder dizer qual certa a minha doença do rins. Então eu fiquei sofrendo e minha mãe nunca pediu para me desanimar, que eu ia ter o transplante, né? Mas eu ainda não sabia. Ela falou para mim, se fosse o rins, é que eu ia receber um rins. Mas aí eu ficava triste porque eu ainda muito nova, sofrendo aquele problema todo. Aí eu comecei a ir a médico. Aí eu fui um cardiologista. Esse cardiologista, ele achando que eu tinha problema de coração, porque eu era muito magrinha, mas muito magrinha. Mas dá para você contar mais ou menos como foi que você perdeu o seu rim? Aliás, você tem os 2 rins? Não, eu só tenho um rins. Você só tinha um rim? Eu só tinha um rins, eu era deficiente. Eu nasci deficiente de um rins e só tinha um. E aí, como foi que você perdeu esse rim? Tem como você fala isso? Você tem como eu falar? Como você perdeu, né?
Você sofreu muito? Sofri um sofrimento muito grande. Tinha que estar sempre fugindo, porque a gente morava, era muito complicado, porque tinha bandidos que vivia procurando as meninas na rua para pegar. Então a gente tinha que ficar dentro de casa, não podia sair para a rua. Então comecei a sentir muitas dores, crises de rins mesmo, e aquelas crises foram aumentando com o decorrer do tempo. Aí eu peguei e fui esse médico. Mas você tinha dito, o rim seu, você tinha ficado, você estava grávida, você foi para o hospital com praticamente a bolsa saindo para fora. O seu rim você perdeu antes ou depois disso daí, que a sua filha, né, o seu bebezinho ainda morreu no hospital? Eu senti, não, eu estava grávida de 8 meses de gravidez. Aí eu comecei a sentir contrações, mas ainda as contrações não deu o diagnóstico que eu ia ganhar naquele dia. Irmãos, ressaltar uma coisa que... Não era com ele. Eu sou o seu segundo esposo. Né? Somos casados no papel. Eu sou também divorciado, né? E me casei com ela no cartório civil e na igreja, e também na igreja. Religioso. E ela, antes de mim, ela teve um outro casamento. Né? E foi que levou também a sofrer muito com esse casamento. Que era muito sofrido, era muito judiada. Eu sofri agressões verbais, fisicamente, psicologicamente. Aí eu comecei a pensar naquela vida que eu estava passando. Eu chegava assim, me pensar de me jogar embaixo de um carro e morrer, porque era muito sofrimento mesmo. Eu passava por muitos pedaços ruins. Então, se eu colocasse uma roupa, ele queria rasgar aquela roupa do meu corpo, porque achava aquela roupa curta, não, o vestido era no pé. Aí eu falei assim, não, poxa vida, eu ainda uma menina praticamente vivendo essa vida. Aí ele tocava forró com o pai dele, música, né? Do mundo. Vamos fazer o seguinte, não vamos precisar contar o que você aí, passou, o que ele fez, né? Não. Mas é uma parte importante quando você essa parte importante. Você foi para o hospital com a bolsa, com a criança praticamente. Ele foi para tocar forró com o pai dele e eu fiquei em casa sozinha. Aí eu peguei, tinha uns vizinhos que gostavam de brigar do lado. Aí ele foi perto de mim e botou 2 vidros de SBB para estourar. Aí aquilo estourou e eu estava colhendo uma farvaca para poder fazer temperar a carne, né? Aí aquilo estourou mas não se rompeu toda, ficou embaixo das minhas pernas, né? Eu botei o vestido. Aí ele chegou no outro dia, eu falei que não aguentava mais aquela dor e ele me levou ao posto do lado. O médico me perguntou, quem é esse assassino que fez isso? Eu não quis dizer, porque eu estava sendo ameaçada. Aí eu falei pro médico, não, isso aí aconteceu. Aí o médico me mandou para emergência logo e falou, deu toque e falou, se você não ganhar hoje, mas você não vai segurar mais ela dentro da sua barriga, você vai perder. Aí ele passou o laudo para mim se internar na Santa Casa. Então eu me internei, chegou lá, ele perguntou por quê. Aí eu disse que eu não sabia, eu falei, eu não sabia, porque eu tinha medo da ameaça, que era muita ameaça para mim, eu tinha medo. Aí de sofrer ameaça, assim, depois do parto, vim tentar contra a minha própria vida. Aí daí eu fiz isso, eu peguei e fui para o hospital, chegou no ponto de ônibus, o médico tinha pedido para mim ir na ambulância, mas eu não fui. Eu fui no ônibus, em pé, uma barriga enorme, e a bolsa não tinha se rompido toda, ela estava ainda inteira. Então a mulher perguntou para mim,
você está grávida? Eu disse, a senhora está vendo, eu estou grávida. Mas ela não me deu lugar, ninguém me deu lugar. Então eu fiquei em pé até chegar na Santa Casa. Quando chega na Santa Casa, os médicos, eu subo para cima, faz a ficha lá embaixo, eu subo para cima e começa, né, o parto, e eles não falaram que eu ia ganhar parto normal, era uma cesárea. Mas os médicos fez uma cesárea e não parto normal, não fez cesárea. A pessoa não me interessa mais falar do nome, não me interessa porque é passado, não tem mais lembrança, assim, um pouco de lembrança sim, mas aquela lembrança horrível que eu tinha acabou. Aí eu fui pro hospital, aí ao chegar no hospital, o médico queria que, né, chegou certo. O médico falou, mandou subir e então o médico depois ele pediu que fosse feita uma cesárea, mas esse médico tinha saído do plantão. E aí ficou outros médicos, a doutora veio, mandou aquelas enfermeiras sentar em cima da minha barriga para mim ganhar o parto normal, mas eu não tinha como ter parto normal. Então a pressão começou a baixar muito aí, e eles botando aparelho, medindo, botando remédio embaixo da língua e tentando me salvar. Aí que foi que a pessoa ainda estava lá embaixo do hospital e aí a pessoa ligaram para lá e falou, disseram entre sua filha e sua mulher que as duas não podem ficar, uma das duas tem que morrer. Aí ele foi assinou o papel, os termos de responsabilidade, que fosse eu mesma, assim, ele tinha que decidir pela minha vida. Ele decidiu pela minha vida, mas Deus é que foi que me salvou, porque essa menina ela nasceu dia 18 de janeiro. Ela nasceu aos 8 meses de gravidez, prematura, ainda era prematura, né? Mas as pessoas têm costume de dizer que de 6 cria, mas de 8 não cria. Mas aí, sem dizer que eu pedi a Deus para tirar ela, porque eu já não aguentava mais de tanto espancamento sofrer. Eu era espancada noite e dia praticamente. Se estava em casa me espancava, então eu não queria. Eu falei, Senhor, se for para vir para sofrer e eu ter que ficar com a criança doente, tendo que levar médico, tendo que estar fazendo tudo, e se eu também doente sem condições, que o Senhor não deixe comigo. Leva o seu anjinho pro céu. Eu tinha que comprar tudo branquinho para ela. Misturava, eu comprei mais branco do que outra cor, né? E os médicos fizeram o parto. Então eu vim embora para casa, ela ficou, deu alta pra gente. Então as mães que estavam lá na maternidade, ela dizia, poxa vida, você não tem amor à sua filha? Mas aquele sofrimento era tão grande que meu Deus dizia assim, ela não vai ser sua, não insiste em querer ficar com ela, que ela não vai ser sua, só vai lá e se despede dela para você ir embora. Eu fui lá me despedir dela, ela era uma criança super bonita, ela grande, ela nasceu com 1 quilo e pouquinho. Mas eu tinha uma barriga enorme, eu não entendo porque ela nasceu tão pequena, mas ela era comprida, ela era compridona. Aí levaram ela para lá, para a incubadora, ela ficou, e eu fiquei dando mamar as outras crianças até eu ir embora, porque eu ia embora no outro dia. Aí eu fui para casa, e ele ficou visitando ela para poder ver o quadro dela, né, como é que evoluiu o quadro de saúde dela. E aí eu vim para casa. Aí a minha mãe tinha mandado minha irmã mais velha fazer as coisas para o meu resguardo. Aí a minha irmã mais velha ficou fazendo. Aí quando chegou os 3 dias, ele chegou, falou, aí eu perguntei, como é que tá a menina? Ele disse, a menina morreu. Na minha casa se me jogou, a menina morreu. Aí eu falei assim, mas como morreu? Aí ele falou, morreu.
a gente é novo, a gente vai ter mais. E pronto, ela morreu, acabou. Aí eu, naquela hora mesmo, dei dor de barriga. Então, porque ela tampou, ela nasceu de pé, igual um animal do pasto nasce, que tem que o veterinário fazer o parto para não morrer a cria. Então, eu fiquei, ela tampou no meu rim inflamou todo. Aí quando eu fui procurar médico para me ver como que ia, né? Se o meu tratamento. Então daí custou muito descobrir a doença do rins. Então eu fiquei super magra. Eu pesava 49 quilos, 50, 49, 50. Por isso que eu tenho orgulho de hoje eu ser essa mulher forte que eu sou. Então eu falei pro médico, o médico me disse, você tem o quê? Eu falei, doutor, eu não sei, os médicos não deu o diagnóstico, o que eu tenho, qual é o meu problema. Aí ele desconfiou tuberculose e cortou minhas roupas de ficar junto no guarda-roupa, mesmo guarda-roupa, trocar meu copo tinha que ser separado, meu prato. E ninguém podia comer no meu prato, ninguém podia fazer nada. E aquilo me entristecia, porque eu sabia que tinha alguma coisa errada, mas tuberculose não. Aí o patrão dessa pessoa pagou um médico particular para poder saber da minha doença. Aí esse médico particular, não falou nada para mim, fez um exame e ele falou comigo agora, você vai se internar, eu vou te encaminhar para Santa Casa e você vai se consultar com um cardiologista, porque ele também achava que eu estava com problema de coração, eu estava muito magra, ele já sabe que eu estava com problema de coração. Aí eu internei, fiquei um mês e pouco dentro do hospital e o médico descobriu, fez a urina, no exame da urina às 24 horas e descobriu que eu estava não estava retendo, meu rim já não estava voltando à impureza, aquela impureza para fora mais, só conseguia urinar, mas fazer xixi direito mesmo eu fazia, mas a impureza do sal, da gordura, de tudo quanto é alimentação, eu não estava botando mais. Meu rim estava atrofiado. Estava atrofiado, eu tive parada do rins, né? Porque eu já era deficiente do outro. E você só tinha um rim. E perdeu o único rim que tinha? O único que eu tinha, minha mãe, ela não me levou ao médico, mas ela chegou no dia do exame de compatibilidade para a gente fazer o transplante. A mulher falou para mim, você sabe, Rosane, que você não tem rins? Aí eu falei, como se eu não tenho rins? Cadê o seu rins? Ele ficava menos de grão de feijão batendo nas máquinas. Aí eu falei com ela, mas como? Meu rim tá dentro de mim, ninguém tirou, não cortou, não tirou, não fez nada. Ela falou assim, não, mas você nasceu deficiente de um rins. Você só tinha um rins, você nasceu deficiente de um rins. Aí eu falei para ela, mas como? Minha mãe nunca descobriu isso. Eu era muito doente, mas eu ia a médicos, os médicos não diziam nada. Aí daí eu peguei e fiquei ali, né, preocupada. Aí minha irmã ia doar o rim para mim. Não, ela doou o rim para mim. Aí começamos os exames. Eu na máquina e ela fora, né? Para fazer os exames de compatibilidade. A gente foi à Vitória do Espírito Santo. A gente foi fazer o exame de compatibilidade, que a gente morou em Travessão de Campos dos Goitacazes. Aí a gente foi à Vitória fazer o exame de compatibilidade. Minha cunhada me ofereceu rins, meus irmãos todos me ofereceu, até minha mãe, tadinha, com uma certa idade, ela me ofereceu o rim dela, uma mulher super boa, porque ela dizia, minha irmã, todo santo dia ela dizia, minha irmã, se sua irmã morrer, você vai ficar com remorso, né? Pode chorar, não tem problema não. Então, a minha mãe ficou super comovida com a minha história. Minha mãe era a mulher que me botou o mundo, que passou 9 meses comigo na barriga. A minha mãe queria que eu fizesse esse transplante, porque esse transplante era muito importante para mim. Porque você não imagina o que é a sala de máquina. Você não imagina o que é hemodiálise. A hemodiálise, ela acaba com a gente.
a gente toma um remédio chamado heparina, que esse ele é colocado no que eu tirei o teste, eu coloquei na minha sandália, ela descolou porque a gente é lavado por cloro. Então eu fiquei muito sofrida mesmo, gente. Ninguém quer estar na minha pele, ninguém quer saber o sofrimento que eu passei até eu chegar ao transplante. Amados irmãos, nós estamos já com 20 minutos e 40 segundos de vídeo. Nós vamos cortar aqui e no segundo vídeo, então, nós vamos dar continuidade, tá bom? E a história é uma história fortíssima, que emociona o sofrimento que ela passou, tá bom? Então, no próximo vídeo nós vamos gravar a segunda parte. Boa noite, fica com Deus e até o próximo. Se Deus quiser. E vocês vão ver como Deus atua na vida dela. Amém?